Você já parou para pensar que quando seus filhos crescerem, se eles tiverem qualquer situação na vida, eles vão correr para você ou de você? Fala pessoal, tá começando mais um Casamento na Prática. Eu sou o Leonel E eu sou a Areta. e nosso tema de hoje é: eles vão correr de você ou para você? Olha que isso aí, ó, ferve no consultório. Você sabia disso? Essa questão dos filhos, né? Quem tem filhos mexe muito, né? Tanto se forem crianças, adolescentes e até eles já adultos, né? Será que em qualquer dificuldade dos filhos, enquanto já adultos, emancipados, eles tendo qualquer, né, problema aí na fase da vida ou até querendo dividir uma alegria, né? A compra de um carro, de uma casa, eles vão direto para vocês e fazer o comunicado, buscar um acolhimento, ou eles vão correr de vocês? Esse é um tema bem polêmico, né? Esse tema foi muito baseado, né, nos estudos que eu tive para facilitar aí, né, as terapias de família, de um livro que eu gosto muito da Maya Angelman, né, que é assim uma querida, né? A raiva não educa, a calma educa. E nesse livro ela botou essa frase, né? Quando fala sobre educação respeitosa, que eu gostaria até de ler, sabe, Leonel? Porque é muito importante. Um dia seu filho cometerá um erro ou fará uma má escolha e correrá para você em vez de você. E nesse dia você perceberá o imenso valor da parentalidade pacífica, positiva e respeitosa. Esse assunto ele acaba sendo muito polêmico, por quê? Porque nós temos uma educação, viemos de uma educação que é tradicionalista, né? Dos nossos pais, avós, bisavós. É aquela educação que acreditava que as crianças, né, tinham que ter tanto muito a obediência quanto o respeito em top 1. E aí eu vou até explicar essa fala minha, porque fica parecendo que eu acho que a criança tem que ser desobediente e desrespeitosa. Não é esse o termo, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Por conta dos nossos filhos. A questão toda do ser obediente e ser respeitosa no sentido impositivo do que o adulto acredite ser o melhor para ela, do que as dores que esse adulto tem, esse pai, essa mãe, do que foi da sua criação da infância, ele acaba respingando nesses filhos e não sobre realmente ser obediente, ser respeitoso no ambiente familiar. Mas eu vou, né, tentar aí ser o mais didática possível, porque é um tema bem, né, denso e é muito baseado nas neurociências. Eu venho estudando muito sobre educação positiva e eu acho que vale muito a pena, né? Porque nosso tipo de educação com os nossos filhos nem sempre foi baseado na educação positiva e na neurociência, né, Leonel? É, Lá no iniciozinho, nós tínhamos realmente uma educação que era mais tradicionalista, a gente acreditava, né, que o brigar, né, o dar uma palmada, alguma coisa nesse sentido, era no sentido de você corrigir um comportamento, e com tanto os meus estudos quanto, né, os do Leonel e quanto na prática nossa, a gente foi percebendo que não, e isso hoje em dia a gente busca, né, o que sempre é falado pela Maia, reduzir os danos, então a gente evita o máximo que a gente pode e deu uma boa melhorada no comportamento deles aqui em casa, você não acha? acho com certeza, né? É uma coisa que a gente, a gente já falou isso em vídeos anteriores, que muitas vezes a gente repete, né, a educação dos nossos pais, tá? E não é que a educação dos nossos pais foram ruins, não. Tem muita coisa boa, tem muita coisa positiva. Mas às vezes é preciso quebrar alguns ciclos, e a gente já falou isso, né, em vídeos anteriores. É, que é justamente isso, a forma como você vai conduzir a educação, hoje com os tempos modernos, já não cabe mais como era antes, que era tudo, né, na chinelada, era tudo, qualquer coisa era bater e tal. E não, isso já foi provado que só distancia. Você vai ter uma lacuna aí com os seus filhos, principalmente às vezes, quando chega naquela fase da adolescência ali, que é uma fase bem Complicado. complicada, uma fase bem difícil, os hormônios deles estão à flor da pele e tal. E se você não tem,
nessa construção deles. Um afago, um carinho, uma proximidade, você acaba perdendo o seu filho. Eu trabalho, né, um pouco com isso e vejo esse cenário como que é destruidor para as famílias, né? E às vezes famílias estruturadas, né, famílias de uma classe média, com condição boa, e você vê os filhos fazendo mal escolha e indo procurar orientações, indo procurar ajudas no mundo lá fora. E é disso que a gente está falando, né? Que eles não corram da gente para buscar lá fora, né? O mundão que está aí, de muita coisa doida acontecendo. Que eles corram para a gente, para conversar, ó, papai, mamãe, isso assim e tal, de pedir conselho e tal, e a gente poder ter essa liberdade de falar, olha, o caminho aqui não é legal, né? Vai por esse aqui que é melhor, papai e mamãe já tem experiência, já passou por isso nessa fase e sabe o que é melhor. É difícil a gente, né, contextualizar isso para eles, que muitas vezes eles querem aprender levando, né, a pancada, né? Paga para ver, né? Isso é entendível porque a gente já foi assim também. Então, de uma certa forma, a gente está trazendo eles para perto, acolhendo, ouvindo, escutando durante essa construção agora, nossos filhos tem a menina com 8 e o menino está com 10, né? Vai fazer 11. A gente, desde agora, desde lá de trás, já vim construindo isso. Porque quando ele chegar nessa fase, a gente quer o quê? Que eles venham para nós, para contar o que houve, que viu isso, que viu, fez aquilo. A gente já desde agora já orienta das doideiras do mundo para não cair nessas armadilhas. A gente já conversa muito com eles, entendeu? Porque não adianta achar que eles não entendem, não. Tem que conversar agora, dentro de casa, é agora. Não deixe que o mundo ensina eles lá, que o mundo é cruel, ensina muita coisa ruim. E quando você vai ver, já perdeu seu filho para o mundo. E não é isso que a gente quer. E a gente está aqui fazendo esse vídeo para vocês, é justamente para mostrar essa realidade de vocês estarem chamando o filho de vocês para perto, para quando tiver qualquer coisa, eles venham até você, recorram a você para conversar. Esse correr para você e não de você, ele não é só na fase da infância e da adolescência, ele marca também a trajetória depois que se emancipa da vida adulta, né? Quando eles vão construir as famílias deles e precisam muitas vezes dividir alguma coisa, algum sonho, um projeto, e querem ir lá e vai tomar um cafezinho com o pai, com a mãe, chama um almoço e conversa e divide, ou até numa dificuldade que tenha, né? Seja familiar, seja de trabalho, poder ir ouvir aquele velho, né, conselho do pai ou da mãe, né, para quem tem ainda, né, os pais vivos. Então, assim, eu acho que é muito o que precisa ficar claro aqui, gente, que isso daí não precisa você deixar que esses filhos cresçam e se emancipem para construir. Isso aí é construído desde a barriga da mãe. A questão do vínculo, ela é construída desde esse processo. Então, vem nascimento, a primeira infância, né? A infância em si, a adolescência. Isso tudo, se vocês buscam ter um vínculo, um processo de conexão com essa criança, com certeza esses filhos no futuro não vão correr de você, eles vão correr para você, eles vão desenvolver o que a gente chama de apego seguro, né? Que o Bob fala tanto e que eu estou encantada, né, de estudar. E vim de um congresso agora, estou fazendo um curso, e é muito interessante olhar para isso e perceber que a gente tem, eu vou falar assim, vamos dizer assim, como se fosse um poder, né, nas mãos sobre isso, né? De você olhar para você, para suas dores e tudo, mas buscar também não deixar com que isso ultrapasse, né? Desenvolva relacionamento com seu filho ou filha que seja repetindo ciclos, né? Como você falou do quebrar ciclos, repetindo histórias que foram disfuncionais. Então, por isso que o caminho é olhe para si, autoconhecimento, trabalhe suas dores. Trabalhando isso, projeta nesse filho a questão do vínculo, do afeto, do cuidado. Essa parte da afetividade do vínculo, há um tempo atrás, a gente não falava nisso, né? O que veio? A neurociência ela veio para poder nos mostrar
que isso é importante, que isso, se não trabalhado, é gerador de traumas. E esses traumas, eles vão nos acompanhando para toda a vida, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, seja no casamento, seja na relação com o filho, seja no trabalho, seja no que for. Então, isso não pode ser olhado como uma coisa isolada, isso tem que ser olhado com um olhar amplo, né? É uma coisa macro. Se eu cuido desse relacionamento com esses filhos agora, eu estou buscando colaborar para uma geração no futuro. Esses filhos, eles vão para o mundo muito mais preparados, porque eles sabem que eles têm pais que estão buscando trazer o máximo de segurança emocional, o máximo de inteligência emocional para mim, o máximo de tudo que é importante para esse filho depois se emancipar. Porque tem aquele famoso ditado: filho a gente cria para o mundo e não para a gente. Com certeza. Então, nessa infância, nessa adolescência, é a fase que eu tenho que estar mais próximo, mais vinculado, para quando eles forem para o mundo, eles estarem preparados emocionalmente, certo? Tem muitos pais, né, que querem juntar. Eu lembro um conhecido que tinha infartado com, né, menos de 60 anos porque estava juntando faculdade para a filha, que queria juntar dinheiro para a faculdade de medicina da filha. E eu soube que ele tinha parado hospitalizado porque estava trabalhando de 6 e pouco da manhã, 7 horas até 11 da noite. E aí, depois, a gente pergunta, que idade tinha essa filha? Na época, 4. Como assim? Será que essa filha ia querer a faculdade de medicina mesmo? Né? Ou passaria numa pública que precisasse pagar, né? Então, ele estava deixando de ter o tempo de qualidade com essa criança no momento em que ela mais precisava de vínculo de afeto e de proteção, formar a parte da segurança emocional dela, para poder depois, no futuro já adulta, ela decidir se é medicina, se é engenharia, se é artesanato, se é o que for, se ela, ser o que ela quiser ser, mas preparada para o mundo. Tanto financeiramente quanto emocionalmente. E a gente se perde nisso. Muitos pais, eles ficam muito preocupados. Ah, tem muita gente que chega para mim, né, que não tem filhos. Ah, não, porque ter filho é muito caro, eu não quero ter não e tal, por conta do financeiro. Eu te digo que hoje o que impacta muito mais é o emocional do que o financeiro. Financeiro é importante? Sim, não estou desconsiderando. Pagar uma boa escola, né? Então, Uma uma boa boa educação. saúde, né? Plano de saúde, tudo. Mas você poder proporcionar uma boa segurança emocional para essa criança, estabelecer um bom vínculo, você pode ter certeza que é anos-luz mais na frente do que a parte financeira. Qualquer criança, se você for perguntar se ela prefere estar com você em tempo de qualidade ou ter, né, uma outra pessoa cuidando dela, provavelmente, mas ter condições, né, de questões materiais, ela vai preferir você por perto. Lembra daquela viagem que a gente fez? Que foi até acho que quando eu estava no congresso, que a gente ficou, né, um pouco mais de tempo fora. E aí uma amiga, né, que reveza carona com a gente da escola, falou que o meu filho mais velho falou, né? Ela perguntou: e aí, como é que você tá? Tá com saudade? Ah, tô com muita saudade, né? Ah, mas, né, você vai ter as coisas e tal, às vezes vai trazer alguma coisa para você. Ah, não, mas eu preferia muito mais que meus pais estivessem aqui. Em qualquer lugar que a gente estiver, se eu tiver com os meus pais, para mim é melhor. Então aquilo me tocou, né? Imagino como eu fiquei, né? Emocionada, né? E tudo. Mas olha como que é. Não importava se fosse fazer uma viagem ou que fosse ganhar presente, nem nada. O que ele queria era estar conosco. Então, o que a criança mais quer? Vocês podem ter certeza que é atenção, é carinho, é cuidado, é afeto. E quando uma criança ela passa a ficar, né, adolescente também, tá? Disfuncional, aquela criança às vezes que está pedindo muitas coisas materiais ou muito, né, disfuncional no comportamento, você pode ter certeza. Aí, ó, aumento de cortisol, adrenalina, aí essa criança está ali naquele sistema de alarme. É porta aberta para os traumas. Então eu preciso de quê, né? Eu tenho lá o meu sistema todo ativo, simpático e tal. Aqui o alerta vermelho girando no cérebro dessa criança. O que essa criança precisa?
que está em formação ainda da regulação das emoções dela. Ela precisa de um adulto cuidador para vir e acalmar. Por isso a importância dos pais nessa formação da regulação das emoções, que começa, não sei, isso eu já falei contigo várias vezes, né? Mas vou falar para o pessoal de casa, que começa a formação aqui, né? Na parte aqui na base do córtex pré-frontal, lá para os 3, 4 anos de idade, começa. E só vai finalizar essa formação lá para os 25, 26 anos de idade. E tem pesquisas até que estão falando que estão avançando para 30 anos. Olha o tempo de formação desse ser de conseguir se regular emocionalmente sozinho. É só lá, já bem adulto, talvez até já não estando mais com os pais. Então isso caiu por terra, aquela questão de que a criança de 1 ano, 2 faz birra, né? Essas palavras nem entram mais por parte da neurociência, porque já entende que essa criança não tem a parte formada aqui. E isso é muito sério, porque se não tem isso e ela tá disfuncional e a gente chega, é esse, acabou. Só piora. Ou a gente briga, né, na frente, tá. Só piora. É uma catástrofe, é um desastre, traumatiza e isso é levado para a vida inteira. Eu tive um caso muito interessante, tenho, né, um caso de uma paciente, eu vou, né, tentar ser o mais sucinta para não expor, de uma pessoa que ela teve uma infância de muito abandono e rejeição por parte dos pais. Se tinha que ir para a escola, às vezes pequenininha sozinha ia, ninguém ligava, se preocupava se ela chegava bem, se não chegava, tal, merenda, essas coisas tudo. Ela acabou se vinculando na adolescência bem cedo, né? Saindo de casa cedo, estudou e tal, para namorar e casou cedo, teve filho cedo, enfim. Essa paciente, ela tem uma dor. Ela fala assim, Areta, eu tenho um buraco dentro de mim tão grande que nos relacionamentos dela já adulta, né, já aí com bem mais idade, nos relacionamentos dela em que existe o processo da pessoa de não considerar a ela ou qualquer coisa, isso vem como uma porrada, é um gatilho. É aquela janela killer que fala? Que pode ser, né, do Augusto Cury, janela killer, ou o gatilho, né, emocional que a gente fala aí na neurociência. Então, assim, isso é tão sério e tão forte como que a responsabilidade dos pais foi lá na infância que teve isso. E aí aqui ela já adulta, casada, profissional, com filhos, ela ainda sente essa dor, porque isso foi um trauma, gerou um trauma, que o Gabor Maté fala sobre trauma, é o especialista em traumas no mundo, né? Eu amo de paixão, né? Ele fala que essas experiências adversas na infância, o nome é esse, né? Que são listadas em 10, aí não vou me estender aqui porque acaba sendo um papo muito extenso, mas uma dessas, que é da rejeição, do abandono, ela causa uma ferida emocional tão grande que essa pessoa, ela, assim, é muito difícil para desenvolver um apego seguro, é muito difícil dessa pessoa trabalhar. Não é impossível, é um processo terapêutico longo, é um processo de aceitação longo, é um processo de se conhecer muito intenso, de abraçar aquela criança lá de trás, interior, né? Que muita gente na internet hoje fala, abraça sua criança interior. E às vezes vai falando, mas não sabe nem o que está falando. O abraçar a criança interior é tipo assim, você pegar aquela criança que teve muitos traumas, que foi você, né, que teve uma vida aí muito de abandono, de rejeição, de violência, seja lá o que for, abraçar e falar, olha, eu te acolho, agora você é adulta. Sempre voltar para esse lugar de se acolher, né, de se respeitar. E é esse, né, o processo aí feito desse caso que eu estou trazendo aí da paciente, mas não é fácil. Então, eu estou dando exemplo de muitos que já passaram por mim, de muitos que eu tenho,
de como que a importância do cuidador, da cuidadora, né? Que aí vamos botar pai e mãe, mas não precisa ser o pai e a mãe direto, porque às vezes, como você já falou em outros vídeos, pode ser uma avó, um avô, tudo, porque os pais, né, não são presentes ou não estão vivos, enfim, cada família tem sua estrutura, uma babá e tal, é importantíssimo para não gerar essa fonte de trauma. Porque aí o resultado com o estabelecimento desse vínculo, dessa conexão nessa fase, com muito afeto, com muito carinho, com muito respeito, lá no futuro, essa pessoa, ela não vai correr de você, ela vai correr para você. É isso que eu ia falar, né? Justamente isso. Que se você faz essa conexão desde cedo, amanhã ou depois seus filhos mais velhos, com 20, com 30, com 40 anos, eles vão ter essa vontade de vir para vocês para conversar, para contar, né? Para pedir opinião, para tirar dúvida, direcionamentos de caminho a seguir. Então, isso tudo é construído ali na infância, na adolescência. Esses vínculos a gente tem que construir agora, porque se deixar para depois, pode ser tarde. E aí o mundo pode ensinar coisas que não são tão legais e eles, né, fazerem escolhas de vida não bacanas e ir para caminhos tortuosos que tenham consequências mais graves, né? E então essa importância dessa conexão, né, desde novo, para que seus filhos venham para você e não corram de você, né? E o que que você pode falar assim para o pessoal de casa, que eu acho importante, né? Que às vezes vindo de mim, sendo psicólogo, o pessoal fala assim: ah, mas para você, eu escuto muito isso, é mais fácil porque estuda psicologia e tal, tem experiência. Mas e você que não é psicólogo, né? Como que é lidar com essa questão do tanto se respeitar no seu processo de criação, quanto olhar para eles dois, né, para os nossos filhos, e tentar ser o mais respeitoso possível e tal, que eu acho que é uma dica aí, né, um bom Pois, caminho para o pessoal de casa. pois é importante, né, essa colocação e a minha visão, assim, para mim foi muito difícil devido à minha criação, que eu tive um modo de criação, conduzir de uma forma melhor hoje a criação dos meus filhos, porque como eu falei, a gente acaba repetindo. E quando eu me via, eu estava repetindo algumas atitudes dos meus pais, e que para mim não foi assim tão legal e saudável, me trouxe algumas consequências. Em que eu vendo essas consequências que eu tive, eu não quero repetir, porque eu sei que vai gerar nos meus filhos. Então tem que fazer diferente. Mas não é fácil, tá? Muita conversa, muito estudo, buscando conhecimento, muita conversa com a Areta, né, que estuda muito essa área e vem trazendo colocações para mim. Né? A gente tem um casal de filhos, personalidades totalmente diferentes, entendeu? Totalmente, mas sabe, se for Água e colocar o vinho. alfabeto, um é A Outra e o outro é Z. é verdade. Lá, somos opostos. Então é uma dificuldade de você estar lidando, porque às vezes os pais falam, mas eu dei a mesma criação, criei os dois igual. É aí que está o erro, porque não tem como criar filhos da mesma maneira, que eles têm personalidades diferentes, não tem como você criar. Então, para o nosso filho, ele é mais sensível. Eu tenho que tratar de uma maneira que se eu for mais enérgico, isso eu sei que vai magoar ele fica, chora e tal. Já a minha filha, ela é mais arisca, ela é mais de confrontar você. E isso, para mim, me remeteu à minha criação, porque é aquela criação antiga, rígida, que você não podia confrontar, você não podia falar com seu pai, que só de olhar você já entendia, era meio que assim, até medo, né? Não era respeito, era medo. medo. Então, hoje a gente tem que conduzir de uma forma diferente. Então ela, quando minha filha, quando fazia essas questões comigo, aquilo, nossa senhora, a minha vontade era pegar o chinelo e dar uma chinelada, porque na minha criação era inadmissível ela falar assim com os pais. E eu fui vendo, fui entendendo que não adianta você bater, não adianta.
tinha que ser de uma outra maneira. E aí foi onde, né, eu fui buscar entender, estudar como, né, me comportar para não criar até um afastamento, né? E hoje, né, a gente vem fazendo essa construção, né, a gente já percebe como que o relacionamento Nossa, foi muito. melhorando, como que hoje ela está mais tranquila, está mais carinhosa. E eu também, né, por ter mudado esse comportamento, ter identificado, eu estou colhendo esses frutos agora, né, e a gente vê como que é legal, que é bacana, né, Uhum. de você pequenos ajustes e que vão dando certo e você vai vendo aquele resultado positivo e aquilo vai falando, caramba, poxa, que legal, cara, tô no caminho certo, é por aí, né? E é isso que a gente quer para trazer para perto dos nossos filhos, para ter vínculos, proximidade, para quando eles chegarem lá na frente, nas escolhas de vida, ele poder vir a gente recorrer e saber que ali é um lugar seguro, que é um lugar bacana, que eles podem falar à vontade de qualquer tema que a gente vai ouvir sem julgar, sem marretar, né? Então a gente vai estar sempre com eles por perto, né? É, Fazendo com dessa certeza. maneira. E assim, é uma dica até, sabe, que eu dou, que acabei ouvindo, né, no congresso, uma das perguntas que eu fiz de uma questão, e a Clarissa é maravilhosa também, ela orientou nesse sentido, assim, né? Todas as vezes que a gente tem uma dificuldade com algum dos filhos, né? A gente olha para aquilo ali, mas não olha muito para a dificuldade dele inicialmente, olha para si. O que isso remete em mim, né? Vamos dizer assim, se um filho está com uma crise de raiva ou que está com uma desafiador, como que eu lido com isso na minha vida, com essa raiva? Como que eu, lá na infância, na adolescência, se me recordo, conseguia lidar com isso? Porque pode ter certeza que vai ter uma explicação nesse sentido. E isso vai ficar muito mais um olhar de mais respeito quando o filho tiver isso. Porque, assim, é o que eu sempre falava com o Leonel, com esse exemplo que ele deu, né, da nossa filha. Ela é arisca, né, que ele fala essa palavra, eu acho muito engraçada, desafiadora em muitos comportamentos, ela é daquela que rebate, ela não aceita muito assim que a opinião seja a final da pessoa, tem que ser a dela e ela vai e luta até o fim. Parece muito com alguém que eu conheço, né? É, Exatamente parecida. É uma aretinha. ó, E é uma aretinha. E aí, para mim, fica mais desafiador ainda ter uma mini areta, né, lidando comigo. E quando foi vendo ali naquela questão, porque para Leonel, o que bateu foi a questão do desrespeito na cabeça dele, vinha assim, isso que ela tá fazendo é desrespeito. Para mim já não era. Para mim era aquela coisa do competição. Quem falava mais, né, na época atrás. E hoje eu entendo e ela faz. Aí vocês podem ficar curiosos assim. Ah, eles. Que você deu uma romantizada, tá, amor? Sem querer, sabia? é? Sem querer. Você deu uma romantizadazinha. Você falou, não, porque aí, né? Ela era assim, agora ela tá mais. Não, ela continua, gente, com comportamentos desafiadores. Sim, mas ela melhorou bastante. Mas o que Eu que também, mudou? a É forma isso como aí. conduzir foi tendo resultado Total. de mudanças, né? É Ela isso aí. ainda tem Ela é a parte arisca de dela vez em arisca, quando. mas hoje está muito mais, assim, melhor de se conviver, está mais harmônico, entendeu? Dá Isso. Porque o para olhar levar. também nosso mudou muito. Porque se a gente olhar para a criança e entender que ela ainda está num processo de formação e que ela não consegue fazer essa salada de frutas ali das emoções, que ela não consegue ter tranquilidade para se acalmar, para entender daquilo sozinha e que precisa da gente, a gente vai conseguir com certeza lidar com isso de uma forma muito mais tranquila, mais leve, mais cuidadosa e mais respeitosa, né? Porque não adianta a gente querer impor uma condição de uma regra, de uma norma, de um saber. Não adianta a gente querer dizer para esse filho, para essa filha, é isso e acabou, eu que mando, é lei.
num momento em que ele está totalmente disfuncional do seu lado emocional, que ele não está nem entendendo, ele está com raiva, ele está com medo, ele está com insegurança, ele está com um monte de coisa. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Fazer um acalmar disso, para depois eu conseguindo entender, falar, e aí? Como que você está se sentindo, né? E tudo. Porque isso daí, na infância feito e na adolescência, quando chegar na fase adulta já está praticado. Ele já vai poder fazer isso com muito mais tranquilidade, não é verdade? Então as dicas, né, seriam... A dica é, se você tem filhos pequenos e adolescentes ainda, se conecte com ele, se vincule a ele, né? Não, claro que vai ter normas e regras a serem cumpridas, né? Tem um ponto que a gente não citou, mas o não, ele é educativo. Com certeza. Tá? Total. E aí você vai dizer um não, mas não precisa com que você diga um não, imponha e ache que a criança não tem que chorar. Deixa a criança chorar e se frustrar faz bem. O que você tem que fazer é acolher essa frustração. Eu entendo que você ficou chateado, meu filho, porque você não pode ir brincar agora porque você está em semana de prova, você tem que fazer a prova, tudo bem. E acolha, né? Porque as pessoas elas estão se confundindo muito entre o não fazer nada, que aí já é negligência, ou do serem firmes demais, e aí estão meio perdidos. Então, assim, né? Se vincule agora, se conecte agora, que seria a dica, né? Para poder no futuro eles não correrem de vocês, e sim correrem para vocês, querendo conversar, querendo ter trocas, querendo se vincular. Que eu acho que isso daí é um dos hábitos que tem mais saudáveis para a família, para adquirir a segurança emocional, não só, né, do casal, mas dos filhos também. Perfeito. E se você está com a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, dê o joinha, comente o que você achou do vídeo, né? Dê seu depoimento ali, que isso é importante para a gente, para o YouTube, né? Entender que é um conteúdo relevante e está passando para mais e mais famílias, para a gente estar chegando em mais lares e estar ajudando pessoas que precisam ouvir desse tema. E fique com a gente toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima! Tchau!